conforme prometido, está aqui o vídeo mais detalhado para vocês terem acesso a estudos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. Eu vou sair aqui um pouco de cena para que vocês possam visualizar o quadro, né? Tirar print, fazer, se quiserem anotar no caderno, e assim fica mais fácil para não ficar transitando o tempo inteiro. Bom, basicamente, a gente tem que entender da LUD é entender o passo a passo até chegar nas normas em si, né, dos 30 artigos em si, que cada artigo fala. Mas o contexto histórico, todos nós sabemos que foi por conta, né, dos horrores da Segunda Guerra Mundial, e lá em 1948, literalmente, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quase ali junto com o Tribunal Militar que estava julgando, né, os nazistas lá em Nuremberg, né, onde os segredos, os horrores do Holocausto foram revelados. E sabemos que foi criada pela ONU em 1948. Atualmente temos como países signatários da declaração a quantidade de 193 países, e o preâmbulo vem justamente, ou seja, aquela parte introdutória vem justamente para justificar a necessidade da Declaração dos Direitos Humanos, sobretudo por conta dos horrores da Segunda Guerra Mundial. E o preâmbulo traz o conceito de família humana, né? Então, muito baseado também por causa dos horrores da Segunda Guerra, vem muitos ideais de liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana e, contudo, claro, para tudo promover a paz mundial, a cooperação entre os povos, para que os horrores, né, para que crimes tão hediondos a nível internacional não venham a se repetir. Quando foi pergunta, mas e a força normativa da DUD? Gente, a DUD, apesar de ser feita pela ONU, a gente tem que entender que a ONU ela não tem uma força normativa propriamente dita a ponto de afetar a soberania de um país. Tanto que o artigo 30, apesar de que muitas pessoas, né, acham que ele impõe uma sanção ao país que não cumprir a DUD, não existe sanção jurídica, pode existir uma sanção política, porque a força normativa não tem força vinculante. Os países signatários eles tentam adotar ou adotam por uma questão muito mais de relação internacional do que uma regra jurídica em si. E por isso que não, tecnicamente são recomendações da Organização das Nações Unidas. Então, se na prova chegar lá e falar de que quem não cumprir, né, as regras da DUD, o Estado vai sofrer alguma sanção jurídica, vai estar como correto, porque o que o artigo 30 vem a dizer é que não pode haver, por exemplo, a tentativa de destruir os direitos ali consagrados na DUD. No próximo bloco, a gente vai falar mais especificamente agora dos artigos da DUD, um a um. Dando continuidade, nós vamos agora adentrar realmente na norma, né, nos artigos da DUD. E para começar, a DUD já estabelece que todo ser humano ele nasce livre e é dotado de igualdade para exercer todos os direitos que a eles são inerentes, direitos fundamentais, por exemplo, com o intuito de colaborar entre si e com o espírito de fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade, basicamente, é uma inspiração, né, da Revolução Francesa. Quando chegamos no artigo 2º, diz que todo ser humano ele tem o direito de gozar de forma indistinta dos direitos que a DUT está trazendo, dos direitos e garantias fundamentais, por exemplo, sem qualquer distinção de qualquer espécie, étnica, opinião política, racial, enfim, não pode haver discriminação de qualquer espécie. Então, assim, isso tem que ser favorecido pelos países signatários da DUD, por exemplo. No artigo 3º, vem justamente que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal ser garantida pelos Estados.
Quando partimos para o artigo 4º, vem claramente que a escravidão ou a servidão não serão admitidas em nenhuma forma. Nenhum ser humano deve viver nesse tipo de situação. E aí vocês podem perguntar qual é a diferença de escravidão para a servidão. Na escravidão, a pessoa está mais ligada ao ato de propriedade, ou seja, supostamente ela pertence a um dono, né, como era o caso dos escravos aqui no Brasil, os negros, por exemplo. Então, tinha um dono, podiam ser trocados, enfim, era um mercado tratados como mercadoria, as pessoas eram tratadas como mercadoria. Na servidão, a relação é de dependência, por exemplo, a pessoa está ali trabalhando em troca da terra, não abandona aquele local, em troca de uma proteção, de segurança, em troca de um prato de comida. Então, tá aí. Escravidão, relação com propriedade. Servidão, ligação com dependência de alguma coisa que alguém, né, por um poder aquisitivo maior, possa proporcionar a essa pessoa. Então, o artigo 4 vem para proibir e o combate ao tráfico escravo, ao tráfico de escravos e, consequentemente, ao tráfico humano, que ainda é uma realidade no mundo. No artigo 5º, é inadmissível a tortura ou qualquer tratamento cruel, degradante que venha a humilhar a dignidade da pessoa humana. No artigo 6º, por sua vez, existe o reconhecimento da pessoa humana perante a lei, ou seja, a pessoa humana dotada de consciência, dotada de seus direitos, ela é reconhecida perante a lei sem qualquer forma de distinção. No artigo 7º, por sua vez, a gente está falando da igualdade jurídica e proibição a qualquer tipo de discriminação, como estamos falando no meio jurídico. Então, a lei deve garantir um tratamento igual a todo e qualquer ser humano, sem nenhum tipo de distinção, nos mesmos termos, por exemplo, do artigo 2º. Quando chegamos no artigo 8º, fala que os tribunais de cada país devem oferecer remédios para soluções, para situações que violem os direitos fundamentais inerentes ao ser humano. Aqui no Brasil, nós chamamos de remédios constitucionais, por exemplo, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, seja coletivo ou individual, preventivo ou repressivo, como também o habeas corpus pode ser repressivo ou preventivo. Habeas data, como eu já disse, mandado de injunção e ação popular. Então, esses remédios servem para garantir a eficácia, né? Ou seja, o cumprimento dos direitos fundamentais da pessoa humana. Quando chegamos, né, no artigo 9º, vem justamente a proibição de prisões, detenções e exílios arbitrários. O que quer dizer isso? Que tudo deve se passar pelo princípio do devido processo legal. Ninguém deve ser detido ou preso, ou até mesmo, no caso do exílio, como é o caso da extradição, por exemplo, do estrangeiro que estiver aqui no Brasil, sem passar pelo devido processo legal. Então, isso é arbitrário. E qual é a diferença de prisão para detenção? A detenção é geralmente ligada a crimes mais leves, que não tem um potencial ofensivo tão alto. E nunca começa pelo regime fechado. É sempre no regime aberto ou semiaberto. Já a prisão é destinada a crimes geralmente de maior potencial ofensivo ou cuja a pena, né, seja superior a um determinado período de tempo, e também pode começar, sempre, em regra, sempre começa no regime fechado. Então, essa é a diferença entre detenção e prisão. Vamos passar agora para o próximo bloco de artigos. Eu vou sair daqui para que vocês possam visualizar, né, todo o mapa desses artigos iniciais para a gente dar continuidade a tudo. E dando continuidade, eu vou me afastar aqui para que vocês possam visualizar por completo o mapa mental, né? Para que vocês possam tirar print se quiserem, anotarem, dar igual, né? Anotarem, tirarem print,
o que for. Mas vamos dando continuidade aos artigos da DUD. No artigo 10, simplesmente diz que todo ser humano tem direito, quando ele for acusado de algum delito, de ter uma audiência justa, pública e um tribunal imparcial. Ou seja, nós estamos falando aqui de um dos aspectos do devido processo legal. Como também no artigo 11, nós vemos consagrado o princípio da presunção de inocência, onde ninguém será culpado até que haja uma sentença, né, que ateste a culpabilidade, né, desse indivíduo que supostamente cometeu esse crime. E em caso ele seja condenado, que seja em um tribunal, ou até mesmo em um tribunal público, por exemplo, que tenha sido garantido a ele o direito de se defender. E aí temos a ampla defesa. Também temos algo que é o seguinte, que ninguém vai ser condenado por uma atitude que na época não era considerado crime. Então, temos aqui, tempo rege o ato. E caso ele tenha cometido um crime, e naquela época a pena era de determinado período de tempo, mesmo após uma legislação posterior que venha agravando a pena desse tipo de crime, esse sujeito que cometeu esse crime e teve a pena aplicada, ele não deve ter a pena agravada. Compreendido? No artigo 12, nós temos aqui que todo ser humano tem direito à privacidade, seja na sua família, no seu lar, no seu trabalho, e inclusive em proteção à honra e à sua reputação, que são direitos subjetivos e geralmente não são levados à justiça com o anseio de ver cessada, né, a interferência ou os ataques e, consequentemente, a reparação, seja material ou moral. Quando chegamos no artigo 13, temos a liberdade de locomoção, onde todo ser humano é livre para andar em qualquer canto do país e em suas fronteiras, inclusive de deixar e regressar ao país, se assim ele o desejar. No artigo 14, diz que todo ser humano tem o direito de pedir asilo em outro país, caso ele esteja sendo vítima de perseguição política, por exemplo. Entretanto, ele não vai ter esse direito se essa perseguição for motivada em caso de crimes comuns ou crimes que atentem contra os princípios que norteiam as Nações Unidas, como, por exemplo, atos de terrorismo, crimes de guerra, genocídio. Isso não será tolerado. Mas, por exemplo, crimes de perseguição com motivação política, como nós já vimos bastante aqui no Brasil, principalmente na ditadura, ele vai ter direito, sim, de pedir asilo a outro país e estar respaldado pela DUT, né, por essas normas de orientação que a Organização das Nações Unidas forneceu ao mundo inteiro. Não que todo mundo seja signatário, tá, gente? Nem todos os países são signatários da DUT. É bom frisar isso. E no artigo 15, por sua vez, temos aqui o direito à nacionalidade, inclusive de mudar. Ou seja, ninguém pode nascer sem ter uma nacionalidade de um país. E, se assim o desejar, ele pode sair do país, se ele adquirir a dupla nacionalidade, como as pessoas falam, seja por meio do casamento, por meio do parentesco, enfim. E ele pode, inclusive, esse ser humano, de renunciar à sua nacionalidade original, se ele assim desejar, mas nada impede que ele possa pedir novamente, no momento futuro, o direito a essa nacionalidade original. No artigo 16, nós temos aqui justamente uma promoção da igualdade de gênero, em que homens e mulheres não serão discriminados em nenhum aspecto. É claro que devem ser promovidas políticas públicas no país para que simplesmente essa igualdade seja de acordo com as necessidades de cada gênero. Então, portanto, veda-se, por exemplo, que uma mulher, de acordo com a LUD, a gente pode interpretar dessa maneira que uma mulher ganhe menos que um homem, sendo que desempenha as mesmas funções e, por ser mulher, ela acabe recebendo um salário menor. Isso é vedado de acordo com o artigo 16.
Fala também do casamento, que ele só é válido de acordo com o consentimento dos jovens, ou seja, de quem quer casar. Entretanto, em nenhum momento fala que a poligamia ela é proibida. Isso de acordo com a DUD. Em nenhum momento no texto da DUD fala que a poligamia é proibida. E coloca a família como base central e fundamental da Constituição da sociedade. Chegamos no artigo 17, que vai falar justamente sobre o direito de propriedade, seja ele exercido de uma forma individual ou de forma coletiva, em sociedade, com proprietários, e que ninguém deve ser privado da sua propriedade de forma arbitrária, né? Ou seja, a não ser que seja feito um processo, né? Seja feito um processo de desapropriação, em que vai haver uma indenização justa para aquele imóvel, para que justa e comprove que está desapropriando esse imóvel porque o interesse público está se sobrepondo ao interesse particular. Então, há essa proteção no artigo 17. Aqui, o 18 fala sobre a liberdade de pensamento, de consciência, incluindo a liberdade religiosa, seja ela praticada em público ou particular, como também passada através das práticas e também através do ensino. E também por meio, no caso, que autoriza os pais e tutores a colocarem, né, seus filhos ou tutelados, no caso, para que pratiquem, né, esse lado espiritual, essa dimensão espiritual do ser humano, de acordo com a sua crença, que não deve ser, em nenhuma hipótese, vítima de preconceito ou restrição. No artigo 19, nós falamos da liberdade de opinião e expressão por qualquer meio sem fronteiras. E isso quer dizer o quê? Sem fronteiras, que não deve haver a censura, né, prévia, então todos têm o direito de opinar. Agora, o que vai acontecer após essa opinião, aí já é uma outra história, porque todos nós temos o direito de expressão livre, apenas é vedado ao anonimato, o direito, né, de expressar o que pensamos, a nossa consciência, e não devemos sofrer nenhum tipo de censura prévia. Quando chegamos no artigo 20, simplesmente falamos da liberdade de reunião e associação pacífica, né? Deixando claro que a associação ela é facultativa, ela não é um dever, ela é um direito. Então, você não é obrigado a associar-se ou participar de uma manifestação de forma alguma. É apenas um direito, não um dever. No artigo 21, falando sobre a democracia, onde todo ser humano ele tem o direito de tomar partido, ou seja, tomar conhecimento dos assuntos do seu país, seja por meio da democracia direta ou indireta, né? A indireta é a que vivemos, então, portanto, né, temos representantes legais e justamente temos também a igualdade ao serviço público, que todo ser humano, né, no país ele tem direito a ingressar, a ter acesso aos serviços públicos ofertados pelo Estado. E temos aqui a consolidação de que a vontade soberana é do povo. É a vontade do povo que garante a autoridade por meio de eleições periódicas e sufrágio universal. Ou seja, todos aqueles que têm a capacidade, né, de votar, a capacidade de simplesmente ter consciência política, entre aspas, para exercer o seu papel de cidadão, eles têm o direito e o dever de votar, aqui no caso do Brasil, né? Então, esse sufrágio universal que aqui não depende de renda, não depende de grau de escolaridade, nada. Isso é o sufrágio universal. Quando chegamos no artigo 22, nos deparamos que todo ser humano tem o dever, tem o direito de ter a segurança nacional garantida e a cooperação internacional de políticas públicas para que direitos sociais, econômicos e culturais sejam implementados na nação.
No artigo 23, falando do trabalho, todo ser humano ele é livre para escolher o seu trabalho em condições dignas, em condições favoráveis, e justamente também receber uma remuneração justa por isso. E o artigo 24 também, para complementar, traz que esse ser humano que trabalha ele tem o direito ao lazer, férias, horário razoável de trabalho, para justamente dar um descanso e também como faz parte da Constituição, da saúde mental, da Constituição da personalidade da pessoa humana. No artigo 25, por sua vez, vem aqui dizendo que todo ser humano tem o direito de manter um padrão de vida digno. E o que é isso? É o mínimo, uma moradia, alimentação adequada, educação, acesso à cultura, políticas públicas que facilitem justamente a igualdade social. Então, isso é o padrão de vida digno. E a maternidade, a infância, tem uma proteção especial, conforme dispõe o artigo 25 da DUD. Quando chegamos no artigo 26, por sua vez, nós estamos falando do acesso à educação, e aqui fala de instrução gratuita nos graus elementares e fundamentais, sendo que os graus elementares ele é obrigatório, são obrigatórios no caso. O que é um grau elementar? É justamente a fase de alfabetização da criança. Isso quer dizer o quê? Que, segundo a DUD, o ensino fundamental ele não é obrigatório. Apenas o grau de alfabetização, de letramento da criança, ele é obrigatório. E, além de obrigatório, a instrução é gratuita, tanto para o grau elementar e o grau fundamental. Então, o Estado tem dever de promover, de ofertar esse serviço à educação, à instrução, justamente nesses graus fundamentais e elementares, de forma gratuita e acesso pleno, justamente porque a educação é que vai formar a consciência, vai possibilitar a ascensão social. Quando falamos do ensino superior, instrução superior, ela é ofertada pelo Estado também através das instituições públicas, mas o Estado não é obrigado a garantir a todos, como é o caso da instrução elementar e instrução fundamental. Para ter acesso ao ensino superior fornecido por um Estado, aí você vem a questão do mérito, ou seja um vestibular, seja um bom histórico escolar, isso é o mérito dentro da instrução, conforme o artigo 26 da DUD. E na parte final, gente, da DUD, nós vamos falar dos seus artigos finais, começando pelo artigo 27, que garante que todo ser humano tem o direito de participar da vida cultural da comunidade, como também do progresso científico que as pessoas desenvolvam em prol da humanidade. E falando em produção científica, também protege toda e qualquer produção científica ou artística que seja feita por alguma pessoa, ou seja, estamos falando aí basicamente da produção, da proteção aos direitos autorais, por exemplo. Então, que as pessoas levem o crédito pelas suas pesquisas, pela sua arte, e que isso seja reconhecido e protegido. No artigo 28, diz que todos os seres humanos têm o direito de ter uma política internacional que proteja os direitos humanos, ou seja, os direitos estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, na DUD. Então, essa política internacional tem que agir em conformidade com a DUD para que esses direitos sejam respeitados, implementados e até mesmo por conta de uma característica de que eles não se exaurem, eles podem evoluir, que eles sejam que novos direitos humanos sejam reconhecidos. Quando partimos para o artigo 29, falamos que todo ser humano ele tem o direito de exercer as suas liberdades, os seus direitos, e de forma livre. E só podem ser limitados, é claro, esse direito só pode ser limitado
por determinação expressa por lei. Agora, também no exercício desses direitos e liberdades, eles não podem agir em confronto com o que as Nações Unidas estabelecem como algo pacífico, como objetivo da paz mundial, por exemplo. No artigo 30, como nós citamos logo no primeiro momento da aula, fala de que qualquer tentativa de proibição, de extinção, né, de destruição ou limitação dos direitos estabelecidos aqui na DUD, por exemplo, deve ser vedada. Agora, nós vamos responder uma questão dos direitos humanos, especificamente da DUD, e vamos comentar alternativa por alternativa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como um dos seus objetivos o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis, sendo fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o texto aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela resolução número 217-A, inciso 3º, de 10 de dezembro de 1948, é correto afirmar que as férias remuneradas e periódicas não fazem parte do direito ao repouso e ao lazer. Está incorreto, está em conjunto a esses benefícios inerentes ao trabalho justo e com remuneração digna. Poderá haver casamento sem o consentimento dos nubentes, caso haja previsão em norma legal. Está errado. O casamento só é válido, só será válido, com o consentimento dos nubentes. Na letra C, caberá ao Estado a prioridade do direito à escolha de gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Não, na verdade são os pais, Essa prioridade é dos pais. Então, não é o Estado que tem essa prioridade, por exemplo, de decidir qual forma de letramento as crianças terão, Que instrução, lembre-se que é educação. Lembrando que a instrução complementar é obrigatória, a fundamental é facultativa, mas tanto a complementar e a fundamental, os estados, em tese, devem garantir amplo acesso pela via pública, enquanto no ensino superior, na instrução superior, vai através do mérito, Então, tá errado aí por conta exatamente dessa palavra Estado. Caberá aos pais. Então, vamos para a letra D. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Aparentemente, a letra D está correta. Não vejo nenhum erro aí na letra D. Vejamos a letra E. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Está, na verdade, incorreta a letra E, porque todo ser humano tem, sim, direito de buscar asilo em outro país, em vítima de perseguição, geralmente política. Entretanto, a exceção a essa regra é quando essa perseguição, geralmente uma persecução penal, ela é motivada em crimes de direito comum, como, por exemplo, um homicídio e a pessoa está fugindo para outro país, ou simplesmente por atos que são contrários aos princípios das Nações Unidas, que visa manter a paz mundial, como, por exemplo, atos de terrorismo. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra D. Pode parecer bobo, porque a gente acabou de ver todos os artigos da declaração, mas a gente tem que se atentar aos detalhes, às palavras das alternativas do enunciado, para que isso fique bem marcado em nossa memória e a gente saiba estabelecer o que é a regra e o que é a exceção. Bom, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, eu espero que você aproveite, estude, que você fique bem e até a próxima.